A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, hoje vai ser a primeira vez que eu vou tentar conduzir a homilia, a pregação, com esse aparelho aqui chamado tablet, tá? Então, vai ser uma experiência nova para mim e também para cada um de vocês. Daí depois me deem uma avaliação se foi bem ou se eu tive que ficar mexendo aqui me perdendo, tá bom? Assim eu vou aprendendo. O texto de hoje escolhido para reflexão é o texto do profeta Oséias. Então você que tem a sua Bíblia em mãos, pode abrir aí capítulo 6, versículo 3, mas mantenha a Bíblia aberta, porque nós vamos ler outros textos importantes no Antigo Testamento, no profeta Jeremias. Tá bom? Então é o profeta Oséias, capítulo 6. Versículo 3. Texto bastante conhecido, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Palavras do Senhor para essa noite. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nessa noite eu desejo falar em ressonância ou para agregar a jornada de jejum que cada um de vocês deve estar tendo nesses dias. Quem se lembra do tema que o pastor reverendo João Marcos deu para esse período? Por uma jornada feliz. Então eu refletindo sobre isso, por uma jornada feliz, e buscando ter esse tempo que fomos convidados a ter, eu pensei, o que é importante para se ter uma jornada feliz? Afinal, felicidade é o que mais nós buscamos, ou a nossa geração, ou nesse tempo as pessoas buscam. Na verdade não é bem de hoje. Na Constituição dos Estados Unidos da América, de 1776, lá está escrito que todo cidadão, homem e mulher, tem direito a procurar ou buscar a felicidade. Hoje, muito dos confortos que nós buscamos, um carro melhor, uma tecnologia melhor, tem a ver com aquilo que vai nos trazer mais satisfação, ou menos problema, menos dor de cabeça e mais tranquilidade. Afinal, se eu perguntasse agora aqui, quem quer tranquilidade no dia a dia? Eu tenho grande certeza que a grande maioria aqui ia levantar a mão e falar: pastor, ora por mim, que eu estou precisando de tranquilidade. Às vezes são os filhos, pequenos ou grandes, às vezes a preocupação são com os pais, às vezes com as finanças, às vezes com algum amigo, mas o fato é que nós buscamos e ano após ano, mês após mês, influenciados pela televisão, pelas mídias sociais, pela cultura, acreditamos que precisamos ter o melhor. Então, pastor, mas eu não sou bem assim. Se você não batalha para dar a melhor escola para o seu filho? Você não quer ver o seu filho numa boa escola, numa boa universidade? A gente está desde pequenininho lutando para tirar a melhor nota, porque a gente sabe que a ascensão social, para ter uma possibilidade melhor na vida, precisamos estudar, precisamos buscar as melhores posições de trabalho. Sempre no desejo e numa fé, de certa forma, que se meu filho tiver melhores condições de estudo, ele vai ter melhor condição de vida. Não é assim? A gente tem uma busca intensa pela felicidade, e isso não é de hoje. Isso não é de hoje, mas se acentua muito nos dias de hoje. E a felicidade, ela é difícil de ser compreendida, pelo menos a felicidade à luz da Bíblia, e não a felicidade que se promove lá fora,
e que nós estamos sujeitos a sermos influenciados. Bom, quando eu pensei sobre uma jornada feliz, eu logo pensei, a melhor forma de eu ter uma jornada feliz é conhecer a Deus. É conhecer a Deus e aquilo que Deus deseja para mim. Porque se Ele é o Criador de todas as coisas, se Ele é o Todo-Poderoso e Ele me fez para um propósito, para uma razão. E Ele me fez para a glória dEle, não é isso? Ele nos criou para a glória dEle. Então Ele sabe qual que é o melhor modo que eu devo viver. Qual que é o melhor modo que eu devo me posicionar. E para que eu saiba disso, eu devo conhecer aquele que me criou. Certo? Porque aí sim eu vou encontrar aquilo para qual eu fui feito. Por natureza, no nosso tempo, nós tendemos a valorizar mais a felicidade terrena do que muitas vezes a felicidade eterna no Senhor. Por natureza, as pessoas no nosso tempo tendem a assumir que o propósito do ser humano é ascender socialmente, é ter mais conforto, é ter alguma posição social, né? Para pensar. Quando nós convidamos alguém para pregar aqui, o conselho vai se reunir, vai convidar alguém. Vamos convidar fulano de tal. Olha a igreja que ele está pastoreando, é fantástico. Olha o trabalho que... Está vendo? Por conta de tudo que Deus deu a ele de possibilidades, nós vamos convidar alguém a partir da história da pessoa. O que nos leva, os amigos que eu quero, por exemplo, que meus filhos tenham, são aqueles amigos que estão ali trabalhando para se buscar uma melhor condição, são estudiosos. Pastor, mas isso é errado? De modo algum. Errado é se eu colocar o meu coração nisso, a minha fé nisso e pensar que esse tipo de felicidade é o que vai preencher a minha história. Sabe que eu passei por um dilema quando eu estava em São Manuel? Porque eu lembro bem, quando eu era pequeno, meu avô trabalhava com loja de sapato e eles eram muito humildes financeiramente, meu avô paterno, né? E eles batalharam muito, tiveram 7 filhos, meu pai é um deles, 6 homens e uma mulher, e batalharam muito para que os filhos tivessem condição, né, de poder estudar e ter uma posição melhor. Pois bem, eles foram crescendo, foram tendo mais condições, e aí veio a segunda geração, que são eu, meus primos, já numa condição melhor. Os nossos pais, os filhos do meu avô, queriam que nós tivéssemos ainda melhor condição. E cada um dos meus primos estudaram mais ainda. E à medida que nós íamos crescendo e nos estabilizando e tendo melhores condições, mais conforto, se eu for analisar criticamente, alguns se distanciaram mais de Deus. Alguns se distanciaram mais de uma vida no Senhor. Dos meus tios, a casa era aberta para receber pessoas, proclamar o Evangelho, e eles sabiam que tudo que eles tinham vinha do Senhor, e que o propósito primordial deles era glorificar ao Senhor, estar nos caminhos do Senhor. Mas à medida que iam, isso eu estou falando de décadas, tá bom, irmãos e irmãs? Ascendendo socialmente, outras prioridades começavam a surgir, outros desejos e outras possibilidades, estão entendendo? E aí... Deus, Ele deixa de talvez ser o pacote todo e passa a ser uma gaveta da minha história. Então eu tenho a gaveta da escola, eu tenho a gaveta do namoro, eu tenho a gaveta da família, a gaveta dos amigos, e no domingo eu abro a gaveta Deus. Ele é mais uma gaveta dentro da minha vida. A gaveta Deus, o que tem? Bom, é no dia que eu não falo palavrão, vai ter a Bíblia ali, bonita para levar na igreja. Eu vou pôr a minha melhor roupa, porque hoje eu estou trabalhando com a gaveta Deus. Acabou o culto, me despedi, eu fecho ela e a partir de amanhã eu vou trabalhar com outras prioridades na minha história. Só que a gente se esquece que o que a Bíblia nos convida é que Deus seja o armário todo, seja o gaveteiro todo. Então quando eu vou falar de namoro, é namoro em Deus. Quando eu vou falar de trabalho, é um cristão trabalhando. Quando eu vou falar de família, é uma família em Deus. Deus não pode ser mais uma gaveta, mas Ele é o todo da minha história. Só que à medida que outras coisas vão surgindo, e agora eu estou falando bastante para os jovens aqui.
creia na palavra do pastor, eu sou novinho ainda, mas recentemente eu fui jovem. Nós somos altamente tentados pelo prestígio que existe àqueles que conquistam coisas na vida terrena, a ir deixando Deus de uma forma periférica na nossa vida. E agora a quarta geração desses que vêm, me preocupa. E o dilema que eu tive em São Manuel era, eu desejo que os irmãos da igreja, lá tinha muitas pessoas humildes, tenham uma ascensão social, eu desejo. Mas o que eu observo é que à medida que a pessoa vai tendo maiores ambições e sonhos na história, ela vai se esquecendo de Deus, ou deixando de conhecer a Deus. E aí eu fiquei num dilema, Tânia, presbítera Tânia. Quer dizer, eu quero que ele tenha melhores condições. É terrível ver pessoa passando fome, tendo meses difíceis, não tendo conforto, não tendo possibilidades. Mas ao mesmo tempo, a experiência me mostra que à medida que existe uma ascensão, essa pessoa, ela vai se esquecendo de Deus. Ela vai deixando de desejar ardentemente ao Senhor. E até hoje eu não tenho isso ainda muito bem resolvido, confesso. Eu até hoje desejo, claro, que a pessoa tenha mais condições e possa almejar coisas maiores. Porém, meu coração fica inquieto com os caminhos que isso pode levar. Porque o mundo, da independência dos Estados Unidos, daquele período histórico, depois de 1789 a gente teve a Revolução Francesa, começa a valorizar o indivíduo, os direitos do indivíduo, a liberdade, a igualdade, a fraternidade. Posteriormente, no século XX, os direitos da mulher, os direitos, e está certíssimo, os direitos de cada povo. E aí, à medida que vão se passando os séculos ou as décadas desse Estado moderno, sabe o que acontece? Nós tendemos a ser senhores da nossa própria história. Então algo que nasce bom, é bom que nós possamos procurar a nossa felicidade. Que ninguém seja escravo de ninguém. Que as mulheres tenham espaço na sociedade. É bom. É bom que os homens também colaborem. É bom que eu possa escolher muitas coisas, o curso que eu vou fazer. Hoje em dia não é porque meu pai é padeiro que eu preciso ser padeiro. É bom. Porque a minha vocação pode ser diferente da vocação do meu pai. Porém, o diabo não usa a Bíblia para tentar Jesus. Não existem interpretações equivocadas da Bíblia que geram guerras. Às vezes uma coisa que na sua origem é boa pode ser deturpada pelo inimigo das nossas almas, pelo diabo. E aí uma coisa que é boa começa a se tornar um Deus ou um ídolo, onde eu tenho o direito de conhecer o que eu quero, fazer o que eu quero, e ninguém tem autoridade sobre a minha vida. Nem pastor, nem meu pai, nem minha mãe, nem o meu avô, nem ninguém. Porque eu sou o Senhor da minha história, e eu, carpe diem, quero aproveitar o máximo que eu quero, e eu quero ver quem eu vou ser. Mas o fato é que nessa premissa, nós nos esquecemos que somos criaturas, e que sempre haverá um Criador. Todo ser humano vai se dobrar diante de algum Deus, seja o Deus verdadeiro ou deuses falsos. E se nós não estamos dobrando diante do Deus verdadeiro, que é aquele que criou o mundo, e que nós somos convidados a conhecer, então certamente iremos nos dobrar a deuses com D minúsculo, falsos, que vão nos alcançar e nos aprisionar. E nós vamos acreditar que somos sim senhores da nossa própria história, sendo que nós não somos nem capazes de fazer o nosso coração continuar batendo. Nós dependemos da graça de Deus. E aí eu já não aceito mais nada. E aí eu tenho planos maiores. E aí eu quero conhecer o mundo à minha maneira. E aí nós estamos mais suscetíveis a nos perder nos caminhos da vida. O texto que nós lemos, ele começa assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A palavra em hebraico, porque esse livro de Oséias foi escrito em hebraico, para conhecer é yada, Y-A-D-A. Isso é uma transliteração, yada.
Essa mesma palavra, iada, preste atenção, foi usada em Gênesis capítulo 4, versículo 25, que diz: conheceu Adão a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Caim. Esse conhecer a Deus é o mesmo verbo que em Gênesis 4, 25 diz que Adão conheceu a Eva e concebeu e deu à luz. Verdade, pastor? É o mesmo verbo aí no grego, em Mateus 1, 25, que diz: não conheceu Maria a José, até que deu à luz a seu filho primogênito e pôs o nome Jesus. Mateus 1, 25. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando Oséias diz: conheçamos e continuamos a conhecer ao Senhor, é o mesmo nível de intimidade que se tem um marido e uma mulher, numa relação de intimidade, que eu não vou entrar no detalhe, que temos crianças aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É uma intimidade. Como que é a intimidade do marido e mulher na Bíblia? É uma intimidade de ser uma só carne. É o maior tipo de intimidade que eu vejo à luz das Sagradas Escrituras. Eu sei que como papais a gente pode até pensar que o maior nível de intimidade são com os nossos filhos, porque saiu, né, do ventre da mãe, mas a única passagem que diz que alguém é uma só carne é marido e mulher. Não diz que pai é uma só carne com filho, nem eu com meu pai, é marido e mulher. E é nessa aliança, que é um contrato irrevogável, que é algo profundo, que acontece o conhecimento de um com o outro, em que é profundamente íntimo. Então, quando Oséias, que nós sabemos, eu conversando com o reverendo João essa semana, porque a gente toda semana se reúne para falar sobre a pregação, ele fala: curioso, porque vocês sabem a história da esposa de Oséias, né? Se não conhece, não vou falar hoje à noite, tarefa de casa, vai pesquisar. Tem a ver também um pouco com isso. É um conhecimento profundo de intimidade que se dá no âmbito de aliança, em que nós nos tornamos um com o Senhor, aleluia. Não é Jesus quem diz: assim como eu e o Pai somos um, eu desejo que sejamos um, nós, a igreja em Cristo Jesus. Então, a Bíblia não está falando de um conhecimento acumulativo. Do tipo assim, irmão, eu vou acumulando conhecimento. Já sei a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, já sei a história de José, de Benjamim, de Judá, já sei a história. Não é um conhecimento meramente intelectual, porque não é esse verbo empregado. É iada. É um conhecimento de intimidade, de transformação, que se dá num âmbito de aliança. Então, pastor, o que isso tem a ver com a sua introdução? Nós fomos criados para a glória de Deus e para conhecer a esse Deus Altíssimo. Então a felicidade nossa, jovens, não pode estar nesses falsos ídolos e deuses que existem. O trabalho pode ser um ídolo. Pastor, como que o trabalho pode ser um ídolo? Para pensar. O que é o ídolo? O ídolo é alguém a quem eu reverencio no Antigo Testamento, na esperança que através da minha adoração a Ele me recompense, não é isso? Com alguma coisa, com chuva, com comida. O bezerro de ouro era isso: eu vou adorar alguma coisa, eu vou dar tudo que eu tenho para essa alguma coisa, na esperança que Ele retribua para mim, não é? O trabalho para muitos é isso. Eu vou trabalhar das 5 da manhã até as 10 da noite, vou me doar, eu vou dar o meu caldo pro meu trabalho, e para minha família, para Deus eu vou dar só o bagaço, o que sobrar, não é? Na esperança que esse trabalho me dê riqueza, retribua o meu sacrifício a Ele. Então não pensem vocês que não existem principados e potestades operando em nosso tempo, porque o inimigo é sagaz. Eu, já que tenho que me dobrar e eu desejo me dobrar, eu me rendo aos pés do Deus Altíssimo, do Criador, e a Ele eu quero conhecer e prosseguir em conhecer, de uma forma profunda, íntima, porque não há nada mais íntimo entre um homem e uma mulher
do que a relação do conhecimento, da nudez, em que você é totalmente visto e percebido. Esse é o parâmetro para se pensar o conhecimento de Deus. Se dá numa união profunda de cumplicidade e de afeto. Porque senão vai ser que nem os escribas, que conhecem a Bíblia, são experientes na Bíblia, sabem tudo da Bíblia, mas na hora que o Deus vivo, Jesus Cristo de Nazaré, está na frente deles, não são capazes de perceber que aquele é o próprio Deus. Paulo, na carta aos Efésios, diz assim, capítulo 1, versículo 17, que Deus vos dê espírito de sabedoria no conhecimento dEle. Espírito de sabedoria é dado para que conheçamos a Deus. Nós fomos chamados para conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Pastor, mas o que acontece com aqueles cristãos e cristãs? Porque a nossa vida, preste atenção agora, os mais adultos, não tão os jovens. Não é porque nos seus 20 anos de idade, 30 anos, você era crente, cantava no coral, líder de ministério, que agora com 50, 60, entendeu? Está valendo e está... É sempre. O que nós temos é o hoje, é o presente, não é? Então pode ser que em momentos da tua vida, talvez seja agora, você, meu irmão, minha irmã, está mais distante de Deus. Pode ser. Eu como pastor também. Há momentos que eu estou mais distante, eu ponho a mão na consciência e falo, olha, porque a vida ela tem os vales, tem os períodos de montanha, né? Bom, qual que é o perigo de se esquecer de Deus? Que tem a ver com o meu dilema. Se alguém tiver uma resposta para o meu dilema, me ajude. Sobre a ascensão social, sobre, né? Qual que é o perigo de uma geração após a outra ir se esquecer? Eu não estou falando de se esquecer de Deus um dia. Está entendendo? Eu não estou falando de se esquecer de Deus numa correria. Eu estou falando marcas contínuas de esquecimento de Deus que vão de geração em geração, marcando o teu povo. Pô, imagine, eu não tenho 70, 80 anos, mas se Deus me der a graça de viver até lá, eu vou ter paz em saber que os meus herdeiros, a minha herança, está nos caminhos do Senhor. Não é isso? Quem tem 70, 80, eu acho que é isso que a gente mais quer, não é? Saber que, sabe, orar, e se não está, é dobrar o joelho. Ai, Senhor, é o que tem mais de precioso. Só que, se nós não cuidarmos desse conhecimento de Deus, dessa busca por Deus, existem perigos. Profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, que injustiça acharam seus pais para se afastarem de mim. Olha que triste, eu não sei, mas isso agora me tocou aqui. Deus não precisava falar isso, mas Ele está dizendo, por que se afastaram de mim? Como alguém que ama. Que injustiça seus pais viram em mim para se afastar de mim? Sou eu injusto? Foram atrás da vaidade e tornaram-se levianos. Vaidade. Vaidade. Jeremias 2, capítulo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. Deixaram a mim a fonte de águas vivas e cavaram poços, poços que não retêm água. Duas maldades. Deixaram a mim. Para o profeta Jeremias, deixar a Deus é uma maldade. É uma maldade. Se um dia um filho meu me deixa, eu talvez me pergunte, que injustiça eu pratiquei para que meu filho se vire contra mim? Deixar a Deus é uma maldade, porque Deus é um Deus de graça, um Deus que derrama, um Deus que cria, um Deus que sonha com você desde o ventre da tua mãe, que dia após dia se alegra na tua vida, que dia após dia se alegra em poder caminhar contigo e te levar a pastos verdejantes, em te fazer grande, em te colocar, e eu digo grande, porque a palavra de Deus diz que coisas maiores nós faríamos do que o próprio Cristo, e nós nos esquecemos dele por vaidade do tempo em que vivemos.
Cavaram poços, essa é a segunda maldade, poços que não retêm água. Porque se tem alguém que tem a água viva, é o próprio Cristo. E é só nele que nós encontramos tudo o que precisamos. Então vivemos num tempo de superficialidade, em que facilmente viramos as costas para Deus. Isso não é novo, porque foi isso que o povo fez no deserto com o bezerro de ouro. Deus demora um pouco para responder, alguma coisa não acontece do jeito que nós gostaríamos, e lá vamos nós abrir e buscar bezerros de ouro. E aí desce Moisés com uma vontade de destruir tudo, mas é chamado por Deus para ser gracioso, o Deus que foi traído por nós, quando nós o deixamos. Ah, pastor, mas é que eu não consigo ouvir Deus, é diferente, sabe? Eu não sei. Eu estive em São Manuel essa semana e conversei com um moço que eu discipulei por 7 anos, o nome dele é Keller, e eu me emocionei de ver como Deus tem levado ele a caminhos lindos. Ele conta do filho dele, o filho dele ora publicamente, ele leva o filho dele nos encontros, teve um encontro de churrasco de homens lá, ele levou o menininho dele de 5 anos, porque ele falou, meu menino veio em outras festas, que às vezes não é de Deus, e não vai me ver em festas com o povo de Deus. Eles oram todos os dias em família. Coisa mais linda. Nós temos sim caminhos para conhecer a Deus e para ter histórias com Deus. Histórias com Deus. Jeremias capítulo 2, versículo 32. O meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Se nós considerarmos essas 3 passagens, podemos observar que o povo hebreu se distanciou gradativamente de Deus. Primeiro é o verbo se afastaram. Jeremias 2,5. Por que se afastaram de mim? Jeremias 2,13. Deixaram. O meu povo fez 2 maldades. Deixaram a mim. Primeiro se afastaram, depois me deixaram e por fim se esqueceram de mim. No versículo 32. Se afastaram, deixaram e se esqueceram de mim. Perceba que o povo não deixou de ser religioso. O que ele deixou é de estar realmente na presença de Deus. Jeremias 2,8 diz assim: os que tinham a lei não me conheceram. Jeremias 4,22, o meu povo é nécio, não me conhece, são filhos ignorantes, não entendidos, sábios para fazer o mal. Eu vou repetir, o meu povo, palavra de Deus, é nécio, não me conhece, são filhos ignorantes, não entendidos, sábios para fazer o mal. Sabe qual é, meu irmão e minha irmã, o problema de não conhecer a Deus, de se afastar de Deus, de se esquecer de Deus? O problema é que o esquecimento de Deus nos leva à maldade. O esquecimento de Deus nos leva à maldade e ao pecado, seja da língua, seja do pensamento, seja da ação. Os que tinham a lei, na época de Jeremias, eram os escribas, e eles não conheciam a Deus. Mais um de Jeremias? Jeremias 9, 3-6 diz: porque de mal em mal procederam, não me conheceram, diz o Senhor, a sua morada está no meio do engano, assim por muitos enganadores, não quiseram me conhecer. Se nós não conhecemos a Deus, também estamos sujeitos a viver como se Ele não existisse. Isso me aflige demais. As nossas gerações mais recentes, elas não têm desfrutado do nível de comunhão e conhecimento de Deus que gerações do passado tiveram. Não estou querendo ser nostálgico e exaltar ou adorar, porque sabemos que existem pecados no passado horríveis. Mas há de se ressaltar que no passado, quando éramos uma igreja rural, e não acho que temos que voltar a ser,
não sou contrário à tecnologia, pelo contrário, acho que temos que nos reinventar. Por mim, aqui a gente ia fazer um negócio maravilhoso, a gente pode pensar, estou já falando com o pastor João, com o conselho, fazer uma coisa legal aqui nessa região que temos aqui, para coisas bacanas. Temos que nos reinventar. Mas a essência, que é a beleza da santidade do povo de Deus, que era humilde, que não tinha condições e que conhecia Deus, essa essência, me parece que nós temos perdido. Isso em geral, não a IP de Lençóis, porque eu ainda não conheço tanto os irmãos e as irmãs, mas em geral. E isso me preocupa bastante. Isso me preocupa bastante para os meus filhos. Eu quero ver eles correndo aqui do jeito que eu corria. Eu ficava passando no presbiteriano, de banco em banco, de baixo assim, ó. O reverendo Cleito lá de Botucatu disse que terminava o culto, eu saía correndo. Eu era o primeiro que queria cumprimentar ele. Sabe por quê? Porque minha mãe cantava no coral, eu adorava os churrascos que o coral fazia. Meu pai era presbítero, tocava violão. A casa nossa vivia cheia de gente. Minha mãe doente glorificava a Deus. Minha mãe estava com câncer no osso da cabeça. E sabe o que ela fazia de noite, irmão? Ela tomava a Bíblia, ela já não conseguia mais entender, porque o câncer estava confundindo. Ela lia em voz alta, porque ouvindo a palavra de Deus ela encontrava paz. Eu nunca vi a minha mãe reclamar. Eu não sou metade do que eu vi dela. Mas eu quero ser esse vaso de bênção. E Deus nos chama para sermos isso. Nós temos a incumbência de sermos sal e luz, no mínimo, para as nossas gerações aqui de casa. No mínimo. Do jeito que um dia entregaram para a gente a bola redonda. Sabe assim no futebol, que vai rodando? A gente precisa passar adiante antes que Deus nos chame. Porque nós fomos chamados para a glória dEle. Então, não quero exaltar, tem muitas coisas que tem que mudar. Não sou, retrógrado, quero ficar voltando. Não. Mas a essência, essa certeza e essa convicção de que não há melhor lugar de se estar do que na casa de Deus. Glorificar o nome de Deus. Ter histórias para contar de menininho correndo aqui pelos bancos. Sabe, tem história de contar de testemunhos de pessoas que conheceram ao Senhor, que foram transformadas pelo Senhor. A isso nós não podemos abrir mão. O resto é perfumaria. E perfumaria é importante, porque um cheirinho, um perfume é gostoso, mas é perfumaria. E eu não quero voltar aos braços do Pai definitivamente sem ter deixado exemplos de alguém que conhece a Deus não só aqui, mas que conhece como uma só carne, como um povo no Senhor. E eu, Deus, que me livre de ser alguém achado com maldade, porque se esqueceu dele. Porque se esqueceu dele. Indo para o final, eu pergunto agora com sinceridade para o teu coração: será que assim não é com você? Olhe no seu íntimo agora. Pense, você que está em casa, no teu coração: como posso eu voltar a ter um olhar de deslumbramento? Um olhar que é capaz de olhar para os céus, para as estrelas e dizer: quem sou eu? Que diante da grandeza do Criador, que chama as estrelas pelo nome, quem sou eu? No entanto, nos fizeste um pouco menor do que os anjos, para a glória do Senhor. O principal propósito da vida não é a felicidade como tem sido promovida de 1776 até aqui. Não é. O principal propósito da vida humana não é não ter dor. Não é ter o melhor carro. Não é ser a pessoa com maior ascensão social. Não é.
Esse púlpito deve declarar a verdade de Deus. O principal motivo da vida humana é vivermos para a glória do Senhor e conhecer Ele. Jeremias 9, 23 e 24 diz assim: assim disse o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem em sua valentia, o valente, nem o rico em suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me entender e em me conhecer. Eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque estas coisas quero, diz o Senhor. Se nós queremos amar a Deus, nós devemos conhecê-lo. Jovens que estão aqui, adolescentes, crianças, eu desejo que você não seja infectado por este mal que nos leva a crer que a realização plena da vida vai estar em qualquer coisa que não o conhecimento de Deus e viver para a glória de Deus. Adultos que estão aqui, que nós possamos, nesse tempo especial que Deus tem dado, o pastor João falou, e eu sei que não é fácil para a igreja ter 2 pastores. Eu recebo a côngrua do presbitério, eu sei que é um valor financeiro, eu sei que os tempos são difíceis, mas mesmo num tempo de pandemia que estamos enfrentando, num tempo em que a igreja ainda não está cheia e plena, porque tem famílias que ainda não se sentem confortáveis e tudo bem, mesmo nesse tempo difícil, Deus me trouxe aqui para trabalhar em conjunto com o reverendo João Marcos, em conjunto com o conselho, alguém que vem para somar, para acreditar no que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Eu creio que nós estamos num tempo especial, eu creio que Deus tem algo especial para a nossa igreja, e eu creio que o primeiro passo que nós devemos dar, como povo de Deus, na nossa individualidade, é continuar conhecendo a Deus, e dando testemunho para as futuras gerações, através da nossa vida, do amor que nós temos por Deus. Essa é a base. A partir daí, o que nós vamos construir, o Espírito vai nos conduzir. Sejamos criativos, mas a base é resgatar e recuperar esse desejo, esse amor pelo Senhor, de conhecê-lo mais e mais. Pastor, eu não sei por onde começar. Me liga para o pastor reverendo João, participa de um grupo Boas Novas, busque espaços onde você será nutrido pela palavra do Senhor. Faça amizades. Os meus melhores amigos eram da igreja. Na época de namorico, as meninas que eu achavam bonitas eram da igreja. Nenhuma se compara à minha esposa, que é a mulher mais bela que existe. Nenhuma. Aonde eu encontrei a minha esposa? No trabalho de juventude, na igreja. O que eu estou aqui querendo convidá-lo é: se encante pelos espaços que a igreja promove. Não, às vezes não dá para participar em todos, eu sei, é difícil. Mas tem o trabalho de quinta-feira belíssimo, que é um espaço em que você irá ouvir palavras do alto, o domingo de noite, o domingo de manhã, os grupos Boas Novas, não sei quantos ministérios. Essa igreja é linda, tem pessoas aqui santas, maravilhosas. Tem espaços. A partir dessa terça-feira, já vou fazer o convite, venha, vamos ter um encontro. Eu vou falar sobre planejamento, sobre plano de Deus. Sonhe que a chama do Senhor arda no coração teu como arde no meu. E que juntos nós possamos redescobrindo novos aspectos de ser igreja num tempo após a pandemia. Conheçamos, vamos falar juntos? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos orar a Deus. Esta é a palavra para nós nesta noite. Feche teus olhos. Santíssimo Deus, nós somos gratos ao Senhor. Gratos ao Pai por tudo. Pela beleza da flor, pela beleza da lua, pela beleza das estrelas que ainda brilham, pela beleza da sua santidade. Somos gratos porque o Senhor é eterno, porque o Senhor é o mesmo, porque o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, dos nossos pais da fé, mães da fé, e será o Senhor dos nossos filhos. Nós assim desejamos e oramos em nome de Jesus. O Senhor dos nossos netos,
dos nossos bisnetos, o Senhor do teu povo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos dá oportunidades todos os dias de perceber a beleza da tua santidade. Porque a tua palavra diz, Senhor, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e o Senhor é presente. Por isso nós nos regozijamos e nos alegramos neste dia. Senhor, se há entre nós pessoas que estão só no momento de tempestade, não são capazes de observar a beleza da tua criação, porque chove muito, que o Senhor possa andar sobre as águas em direção a essas pessoas, que o Senhor possa raiar a tua luz, para que elas vejam a grandeza do Senhor, e que nada está em perigo, que todas as coisas estão debaixo do teu controle, que ainda que a morte leve alguém que nós amamos, nada fugiu do teu controle. Se há alguém, ó Pai, que necessita de um despertar novamente, do teu amor, do teu fogo, o fogo do Espírito, que assim, ó Pai, o Senhor o faça, que o Senhor desperte o teu povo, para participar, para amar, para tirar os olhos daquilo que é pequeno, daquilo que não é Deus com D maiúsculo, daquilo que são ciladas do maligno, e para olharmos para a beleza da Laura, que veio nesta noite, para os nossos olhos ver, que o Senhor a ama, e que ela é testemunho vivo, que o teu amor continua sendo escrito, mesmo em nosso tempo. Que nós possamos, ó Pai, crer, que nós possamos, ó Pai, ser o teu povo onde quer que estejamos, e que a IPI de Lençóis Paulista, sob a orientação do teu Espírito, do reverendo João Marcos, do teu conselho, possa, ó Pai, dar passos sólidos em direção ao teu reino. Que o Senhor, Pai, traga aos jovens dessa igreja sonhos, aos adolescentes, que o Senhor traga visões do teu reino, aos mais idosos, que o Senhor traga palavras de sabedoria, que eles sejam sustentáculos em oração, em testemunho, aos adultos, ó Pai, que muitos estão tomados sem tempo, correndo, tendo que trabalhar e voar de um lado para o outro, como eu e a minha esposa, Senhor, que nós possamos encontrar a tua graça, seja no caminho da estrada, vendo algo que seja belo e que remete à grandeza do Senhor, que como eu e minha esposa, Pai, que às 8h30, 9 horas estamos acabados, queremos dormir, porque a vida é corrida com as crianças, que nós possamos encontrar e te glorificar pela graça de poder dormir numa cama gostosa. Que o Senhor, ó Pai, traga bênção sobre aqueles que estão doentes, fisicamente, espiritualmente, psiquicamente, psicologicamente. Que o Senhor dê sabedoria ao reverendo João Marcos, ao conselho, e que o Senhor nos dê uma semana belíssima, uma semana em que nós possamos dar um passo novo, porque no teu reino as coisas se renovam, e que nós possamos, ó Pai, te amar, viver em unidade e te servir. Pedimos, ó Pai, por nossa cidade, pedimos, ó Pai, pelo teu povo que está em casa, pedimos por alguns que possam estar distantes, que possam estar dispersos, que esta mensagem seja o coração daqueles que o Senhor pretende. Nós te adoramos, nós te louvamos e oramos no nome excelso do Senhor e Salvador das nossas vidas, a quem toda é a glória, toda é a honra e todo é o poder, Jesus Cristo. Amém. Recebei a bênção, e que a bênção de Deus Pai, o amor eterno de Deus, a graça de Jesus Cristo nosso Senhor, e a consolação, o conforto do Espírito, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com toda a tua casa, a tua parentela, esteja também com todos os cristãos e cristãs espalhados pela face da terra, e que nós recebamos a bênção e sejamos bênção, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus o abençoe, uma ótima semana. Amém.